curiosamente, jornalistas, um monte de gente, né, de esquerda, que se diz democrata, ficou empolvorosa, dizendo que é um absurdo alguém como Bolsonaro publicar um texto em defesa da democracia na Folha de São Paulo. Van Hatten recusa-se a cumprir ordem ilegal de depoimento à PF. O deputado federal Marcel Van Hatten declarou que não vai cumprir ordens ilegais em relação ao depoimento na Polícia Federal. O deputado, você se lembra, foi alvo de um inquérito por falas dele na tribuna da Câmara dos Deputados. Mesmo com a legislação garantindo imunidade parlamentar por quaisquer declarações, palavras e votos, o deputado foi alvo de uma investigação da Polícia Federal, foi chamado para prestar depoimento, mas disse que não vai comparecer ao depoimento porque entende ser uma ordem ilegal da Polícia Federal. O que achou, Constantino, dessa resposta dada pelo deputado? Está correta? É essa a conduta que se deve ter? Correta, corajosa, merece aplausos e incentivo. Claro que a gente tem que sempre tomar cuidado, né, ao falar isso, porque num país como o Brasil, que já jogou pela janela o Estado de Direito, né, tudo pode ser interpretado como alusão ou defesa a golpismo e por aí vai. O Brasil está precisando de uma dose de desobediência civil. Essa é uma boa forma de executá-la. Um parlamentar eleito pelo povo, que goza de imunidade material garantida na Constituição, está sendo claramente perseguido, né? Estão tentando intimidá-lo, e ele não vai aceitar isso. Então ele se reuniu com o PGR, os seus advogados, para dizer o seguinte: o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, está ciente, né, da situação e, pelo que eu soube, já andou falando, fiquem tranquilos que isso não vai adiante. Eu espero que ele cumpra essa promessa, se foi feita mesmo, como eu escutei, porque a Câmara já errou no passado e deixou ali o caso do Daniel Silveira sair de controle. E aquilo foi a morte, o assassinato, na verdade, da imunidade material, que pode afetar qualquer um. Hoje é o Marcel o alvo, já foi o Daniel Silveira, amanhã pode ser algum parlamentar de esquerda. Então, é muito importante entender que existe essa prerrogativa para proteger a democracia. Então não pode aceitar isso, né? Chegou o momento no Brasil de algumas lideranças corajosas bancarem a Constituição contra aqueles que têm agido como algozes da Constituição, em que pese serem seus supostos guardiães. Desobediência civil mesmo, é virar e falar, daqui eu não passo, eu não aceito uma ordem ilegal, porque desde o julgamento de Nuremberg, né, eu sei que a comparação com o nazismo soa sempre um pouco forçada, mas desde o julgamento de Nuremberg, Brown, a gente sabe que não adianta mais virar e falar que estava apenas cumprindo ordens. Se você está aceitando uma ordem claramente ilegal, você sabe que é uma ordem ilegal, você está agindo como capanga, não como alguém que cursou, fez algum concurso público e conseguiu chegar, por exemplo, na Polícia Federal. Eu mesmo me arrependo hoje em dia de ter aceitado, dentro das circunstâncias, de uma maneira informal, para não dizer ilegal, né, uma mensagem por e-mail, por WhatsApp, de uma escrivã da Polícia Federal marcando uma oitiva minha, que foi com esse mesmo delegado Fábio Chora aí, né? Esse mesmo, né? Eu aceitei fazer, tá bom, não devo nada, vamos lá, mas foi uma ingenuidade minha, porque do não devo nada ao compactuar de alguma forma com algo que não está correto, vai uma distância grande, né? E ali, ao aceitar prestar depoimento, numa situação irregular, eu agi de maneira errada. Eu devia ter virado e falado, não, tem um caminho para isso, carta rogatória, faz o caminho direitinho aí, o devido processo, né? Legal? Então, de novo, tá na hora dos brasileiros de bem darem um basta e falar, nananina não, eu não aceito o que eles estão fazendo com o nosso país e com a nossa Constituição. E é bom que sejam nossas lideranças que, pelo menos teoricamente, gozam de imunidade material para poder falar ou fazer certas coisas. E você, Darcio, concorda com a decisão do deputado Van Hatten? Concordo, e diferente do Constantino, eu vou chamar de obediência civil. Porque como eu não estou num país livre como o Rodrigo Constantino, eu tive que recorrer aos julgados do Supremo Tribunal Federal, porque eu não posso dar aqui uma opinião sem correr o risco de ser preso por elas. Então, eu fui atrás das decisões do Supremo Tribunal Federal e tem lá uma decisão acerca do HC de número 73474, de 22 de abril de 1996, em que o ministro do Supremo, então ministro do Supremo,
o senhor Maurício Correia, esse sim deve ser chamado de excelência, diz o seguinte, abre aspas, ninguém é obrigado a cumprir ordem ilegal ou a ela se submeter, ainda que emanada de autoridade judicial. E ele completa ainda, é dever de cidadania opor-se à ordem ilegal. Caso contrário, escuta essa, nega-se o Estado de Direito. Portanto, por incrível que pareça, essa ação do Van Hatten, ela é civilizatória, é fundamental para a preservação do Estado de Direito. O que me surpreende é que o guardião da Constituição esteja fazendo isso, mas que bom que temos deputados para poder mostrar o caminho da civilização. É isso, Vitor Brown. Olha ele aqui, pronto, apareceu. Deputado, tudo bem? Obrigado, viu, pelo esforço, pela presença aqui com a gente. Conseguimos uma brecha aí, eu estava explicando para o Rodrigo, sempre que ele me convida é uma satisfação enorme, eu não gosto de dizer não para o Rodrigo, primeiro porque, além de ser um grande amigo, é um privilégio poder falar com vocês, e satisfação enorme mesmo estar falando com quem nos acompanha. Eu estou falando do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, pronto para fazer mais uma viagem internacional da série, eu já perdi conta de quantas nós fizemos para levar para o exterior mais informações sobre o que está acontecendo no Brasil. Pois é, então fala sobre isso para a gente, deputado. Que viagem é essa? Que agenda vai ser essa que o senhor vai ter? E qual a mensagem que o senhor pretende levar do Brasil nesse momento? Essa viagem estava programada há mais tempo. Haveria uma audiência pública na Organização dos Estados Americanos, a OEA, para discutir justamente a questão da liberdade de expressão no Brasil, as perseguições judiciais e assim por diante. Havia uma parte da audiência que ia ser por organizações não governamentais, institutos, muitos deles inclusive vinculados à esquerda, se não todos, né? Curiosamente aqueles que são mais vinculados às nossas defesas dos direitos humanos, que é para todos, não só para quem é de esquerda, não foram convidados, mas outra parte da audiência pública seriam deputados e senadores que sim, esses alinhados com a defesa de todos os direitos humanos, liberdade de expressão e a Constituição no Brasil, né? Bia Kicis, eu, o senador Jorge Seife, o senador Eduardo Girão e a deputada Adriana Ventura. No entanto, para nossa surpresa, pouco menos, se eu não estou enganado, de 2 semanas, até vou recuperar essa data, recebemos uma carta da Organização dos Estados Americanos dizendo que a audiência pública tinha sido cancelada. Imagina, depois a gente já ter, inclusive alguns compraram passagem, hospedagem, já ter a missão oficial autorizada pelo presidente da Câmara dos Deputados, que não ia mais ter, que a audiência pública estava cancelada e que ia ser realizada no ano que vem, porque o relator do caso queria primeiro fazer uma visita oficial no Brasil. E aí, coincidentemente, viu, Vitor, viu, Rodrigo, começam a sair matérias nos meios de imprensa de esquerda, dizendo que uma comitiva de deputados brasileiros e senadores vão para o Brasil para falar contra a democracia, contra as instituições democráticas e assim por diante. Então, o que nós decidimos foi que nós manteríamos a viagem, apesar de cancelar a audiência pública, porque nós temos mais assuntos a tratar. A OEA se viu obrigada a achar uma janela para nos atender mesmo, sem ter em audiência pública, porque nós não vamos deixar de viajar. Acho que isso aí até me parece, a gente vai ter que investigar bem isso, uma sabotagem do próprio governo do PT, porque a justificativa é que o governo do PT, isso faltou eu dizer, convidou os inspetores, né, da OEA para uma visita para o Brasil, e essa inspeção seria importante que fosse feita antes da audiência pública, e seja, na minha visão, uma desculpa, esfarrapada, né? E decidimos ir de qualquer forma, porque eu acho que política se faz assim, a gente não pode desistir das coisas por causa de um revés, muito antes pelo contrário. Então nós estamos indo para lá, Bia Kicis já está inclusive em Washington, porque ela esteve semana passada na vitória do Donald Trump, e de lá sigo para Londres também, onde nós temos outras atividades importantes para voltar para o Rio Grande do Sul na semana que vem. Fala, Constantino. Boa noite, deputado, muito obrigado pelo seu tempo aí, pelas palavras também generosas, né? O senhor tem dado voz a esses brasileiros inconformados com a situação. E a pergunta que eu quero te fazer, deputado, tudo bem, tentar ir às cortes internacionais, tudo isso é muito importante, né? Eu fui um dos primeiros a denunciar o inquérito do fim do mundo na Corte Internacional. Hoje eu sou réu investigado dela, mas eu queria a sua avaliação em relação à vitória do Trump e à equipe que ele está montando. Veja, muito importante na campanha, né, o assessor sênior de campanha do Trump foi o Jason Miller, o CEO da Getter. Para quem não lembra, o Jason Miller ficou detido por horas no aeroporto do Brasil
a mando de Alexandre de Moraes pela Polícia Federal. O Elon Musk, que foi sem dúvida fundamental para a vitória do Trump, e a gente ainda está avaliando se vai ou não ter papel relevante na gestão, está em inquérito do Alexandre de Moraes. Pergunta, deputado, essa vitória do Trump pode ser o que os americanos chamam de game changer? Pode ser realmente o que faltava para uma pressão internacional até mais relevante do que as coisas internacionais, para ver se o sistema no Brasil recua um pouco? Não tenho nem dúvida disso. A gente percebe até pelo nervosismo, pelas piadas sem graça que os próprios ministros do STF fizeram questão de vazar para a imprensa, de que estariam, né, competindo entre si ou apostando entre si para saber quem perderia o visto primeiro. Para mim isso é só sinal de insegurança e, mais do que isso, inclusive, de certeza a respeito da reação que virá dos Estados Unidos, né? Você tocou no ponto fulcral aí do Jason Miller, que foi barrado e vai ser assessor direto do Donald Trump. Não podemos esquecer que no dia da vitória também, ou na noite, estava com o Trump o Elon Musk. E talvez ninguém no mundo tenha mais interesse em fazer cumprir a promessa que ele fez no X de que o Alexandre de Moraes estaria atrás das grades. Ninguém mais no mundo quer isso do que o próprio Elon Musk, né? E o meu caso em particular, eu digo, né, óbvio, é péssimo ser investigado, que é o que está acontecendo com você já há anos, né, Constantino? É péssimo a gente estar envolvido nesse tipo de inquéritos injustos, inconstitucionais. Agora, é preciso ressaltar que no meu caso, a perseguição que estão fazendo contra mim, contra um discurso que eu fiz na tribuna, que já é assim um absurdo em todos os níveis, eu nunca imaginei que chegaria nesse ponto. Quer dizer, a gente se surpreende a cada dia, né? Mas a gente vê que está sendo fatiada a nossa liberdade quando chega na tribuna da Câmara, o fim da democracia mesmo, né? Fechar o parlamento completamente, porque a principal arma, né, do parlamentar é essa possibilidade de falar na tribuna. Mas é interessante lembrar que o meu discurso tinha uma conexão direta com a denúncia da prisão do Felipe Martins, que só foi possível graças a um relatório de um delegado da Polícia Federal que se baseou em documentos que fraudaram a entrada do Felipe Martins em território americano. Esse assunto com Donald Trump presidente, ainda mais ele que toca tanto no tema da imigração e enfim, do fechamento de fronteiras para quem não deveria entrar ilegalmente, vai ser prioridade no governo e certamente esse caso Felipe Martins ainda vai dar muito pano para manga. Então o fato de eu estar sendo perseguido por um discurso meu, por ter denunciado e não a minha denúncia ter sido investigado, que é outra coisa absurda, é algo que qualquer parlamentar, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, em qualquer democracia ocidental, fica estarrecido. Diz, como assim? Você não está podendo falar mais do que está acontecendo? E isso, eu acho que na verdade foi um grande tiro no pé, no fundo, de Flávio Dino e da Polícia Federal, porque está dando mais publicidade a esse caso no momento em que um parlamentar é perseguido por fazer denúncia dele. Você, Darcio? Eu queria retomar a essa postura de não dar o depoimento, ou seja, de cumprir a legislação. Eu queria saber, deputado, se o senhor chegou a conversar com os senadores, porque o Flávio Dino saiu do Senado há pouco tempo, né? E ele tem uma boa relação ali com vários senadores. E a gente sabe que a casa que deveria fazer esse crivo é justamente o Senado. E como bem disse o senhor usou a tribuna para fazer uma denúncia, e de repente, de denunciante passa denunciado. Eu queria saber se o senhor chegou a conversar, uma vez que a gente já não tem esperança que o Senado faça alguma coisa, mas a gente queria saber se o senhor circulou no Senado, conversou com os senadores, qual que é o clima no Senado acerca do seu caso e da sua postura. Olha, obrigado, Darcio. Na verdade, essa postura eu acho que era a mais correta, a única a ser tomada, porque, para começar, a intimação foi feita por e-mail da assessoria, o e-mail nosso geral do gabinete. Onde é que já se viu a Polícia Federal intimar um parlamentar para depor, exigindo que participe do depoimento em determinada data, se não quiser resguardar o direito ao silêncio? Foi dado essa alternativa no e-mail, preciso lembrar, né? Dessa forma. Então começa tudo errado e realmente foi uma postura que repercutiu muito. Eu espero que isso também encoraje outros parlamentares a fazerem o mesmo. Aliás, o próprio deputado Cabo Gilberto também não foi depor na Polícia Federal. Tá? Acho que é importante a gente lembrar esse fato, porque acabou não repercutindo tanto quanto o meu, mas ele também teve essa postura muito digna de não ir à Polícia Federal depor quando ele está coberto pela Constituição. Quanto à parceria com os senadores, sim, está acontecendo sim
declaração de apoio muito forte. Eu estive no Procurador-Geral da República na semana passada, até para não amontoar muita gente, a gente foi super seletivo nos convites, então foi apenas o meu advogado, o vice-presidente da Câmara dos Deputados, representando o deputado Arthur Lira, que também está, nesse caso específico da imunidade parlamentar, extremamente irritado. Dá para perceber nas falas com ele, quando a gente está no tete-a-tete, né, no olho, ele está muito irritado, tanto é que ele vai fazer uma manifestação pública da Câmara a respeito da imunidade parlamentar na tribuna e já destacou a Procuradoria para acompanhar o meu caso. E lá nessa reunião com o PGR ele não pôde ir, mas foi ele mesmo que marcou, e o Sóstenes, que é o seu primeiro vice-presidente, esteve conosco na reunião. E além dele também o deputado Rogério Marinho. O senador Rogério Marinho, que além de ser líder de oposição, além de ser um senador do estado do Rio Grande do Norte, eleito na última eleição, ele é neto de Djalma Marinho, que foi o senador, o deputado federal que lá nos anos 60 justamente não permitiu que fosse cassado na CCJ um deputado por falas feitas na tribuna da Câmara dos Deputados, Márcio Moreira Alves, né? Então ele tem isso como um compromisso de vida seu e realmente está repercutindo muito dentro do Senado essa questão. Rodrigo Pacheco ainda não se manifestou, eu mesmo ainda não consegui falar com ele, porque quem tem feito essas conversas é a liderança da oposição no Senado, mas eu espero que ele também se manifeste em breve, pelo menos deveria, a respeito desse tema, porque ele, além de ser presidente do Senado, é presidente do Congresso Nacional. Constantino. Deputado, o senhor mencionou o caso do Felipe Martins, eu quero voltar a ele, porque nós vimos poucos dias depois aí do anúncio da vitória do Trump, e que com certeza vai mergulhar nesse caso, até porque o Felipe Martins tinha ótimo trânsito com o governo Trump, e o Trump, eu sei, ele gosta do Felipe Martins, o próprio Eduardo Bolsonaro é um deputado que tem muito trânsito com essa equipe do Trump. Dias depois, o jornalista, e eu forço um pouco a barra ao chamar de jornalista um militante desses, o jornalista Guilherme Amado, do Metrópolis, que foi o responsável por essa, abre aspas, reportagem da ida do Felipe Martins aos Estados Unidos, que cá entre nós sequer seria crime, ele não tinha nenhuma ordem para não deixar o país, mas enfim, que se mostrou uma fake news, né, e alguma fraude deve ter ocorrido. O Guilherme Amado sai do Metrópolis, ou demitido ou pede demissão. Deputado, o senhor acredita em coincidências ou acha que pode ter realmente caroço nesse angu e alguma coisa muito estranha aí? A gente não sabe, a verdade é que ele deu a desculpa perfeita, a justificativa perfeita para o Metrópolis demiti-lo, que foi a questão de não exclusividade. Você que é jornalista, né, e sabe como funciona o meio da comunicação, ele tinha um contrato de exclusividade com o Metrópolis e supostamente trabalhava também para outro portal, um portal de esquerda, o ICL News, esporadicamente, mas cometeu o erro de, em horário de expediente, publicar uma matéria do concorrente, com o logotipo do concorrente no site do Metrópolis, ou seja, uma barbeiragem enorme que revelou apenas aquilo que certamente ele fazia de forma corriqueira, né, trabalhar para os dois lugares e não exclusivamente para o Metrópolis, com apenas colaborações esporádicas, digamos assim, né, ou pontuais para outro meio de comunicação. Agora, o que você está falando também faz sentido, é bastante coincidência, para dizer o mínimo, que justamente quando o caso Felipe Martins vem à tona de uma forma mais forte, ele também seja demitido do Metrópolis, talvez uma forma de preservar o meio. É importante lembrar que não é só o caso Felipe Martins, várias outras matérias jornalísticas escritas por Guilherme Amado e também por outros jornalistas têm sido utilizados como fonte como prova, isso é um absurdo, como prova para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre Moraes, ou outros fazerem busca e apreensão, retenção de passaporte, bloqueio de contas bancárias. Isso é completamente irregular. E o que a gente vê é que há, portanto, uma postura colaboracionista de alguns jornalistas, nem sei se podemos chamar desse nome, com essa perseguição. E Guilherme Amado, sem dúvida nenhuma, é um desses colaboracionistas hoje com a ditadura em curso no Brasil. Esse tema do Felipe Martins, ainda vem coisas mais pela frente, que ainda não podem ser inteiramente expostas, porque dependem justamente de mais averiguação, mas há evidências muito fortes, né, de outras parcerias, nesse caso específico do Felipe Martins, entre jornalista e Poder Judiciário, para fazer parecer aquilo que não foi.
Daí você tem toda a razão. Ele foi preso em fevereiro de 2024 por supostamente poder fugir no Brasil em virtude de uma viagem que ele não fez, uma suposta viagem que ele teria feito em dezembro de 2022, mais de um ano antes, né? Então, assim, é um completo absurdo. E eu disse para o próprio Procurador-Geral da República, quando a gente esteve junto em Brasília, que essa é uma oportunidade dele, inclusive, como Procurador-Geral da República, fazer valer a sua posição de fiscal da lei, porque o Procurador-Geral da República pediu 2 vezes pela soltura de Felipe Martins, 2 vezes, e Alexandre de Moraes não soltou. Pediu novas diligências para a Polícia Federal e depois dessas novas diligências é que surgiram esses documentos que fraudaram a entrada dele, ou seja, depois de já ter sido pedido pelo Procurador-Geral da República a soltura de Felipe Martins, houve novas diligências e foi aí, muito provavelmente, porque foi quando foram anexados novos documentos à peça aos relatórios da Polícia Federal, foi aí que fraudaram muito possivelmente a entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos. Então o tema é muito grave, né, e pode haver coincidências, mas que elas são cada vez mais raras nesse meio, principalmente com esses atores, sim, isso elas são. Dá tempo de mais uma, deputado? Não queremos que o senhor perca o voo aí. Não, vamos mais uma, dá mais uma sim. Aí eu já me encaminho para o portão em seguida. Vou ser breve na pergunta, então. Queria uma análise do senhor sobre as eleições na Câmara dos Deputados e o favoritismo nesse momento do Hugo Motta. Ele é o candidato, inclusive, que tem o apoio do próprio PL, o principal partido da oposição. O senhor imagina que, se eleito, Hugo Motta vai ter compromissos com as agendas que ele está assumindo perante a oposição, deputado? Eu não sei exatamente o que foi o acordo feito com o Hugo Motta, tá, Vitor? E é importante dizer que não foi compromisso com a oposição. Até esse momento, o compromisso é com o PL e talvez com setores do PL, porque também há informações públicas, inclusive, de uma insatisfação na bancada. Uma parte importante da bancada não está de acordo com esse acerto e a liderança do PL disse que está trabalhando o apoio dessa parte da bancada do PL que não está confortável para que pautas desses parlamentares sejam levadas adiante. Então é importante dizer que se há acordo, há com uma parte do PL, né, parte relevante, sim, parte da liderança do PL, mas não com todo o partido, pelo que sai na imprensa, pelo que eu falo com colegas, nem com toda a oposição. E aí eu volto ao tema da oposição ter a oportunidade nesse momento de lançar uma candidatura num cenário em que ainda há uma divisão de candidatos, que nós poderíamos chegar a 100, 130 votos, o que é bastante relevante. Eu não considero um acerto fazer um acordo desse tipo a essas alturas, até porque se há coisas que estão aceitando do lado do PL, estão aceitando do lado do PT. Quais são esses acordos? Uma indicação de um ministro do Tribunal de Contas da União, como está sendo ventilado aí, teria sido uma das promessas, né, de Arthur Lira para o PT. Se a gente está trocando cargos, eu digo aqueles que são vinculados à oposição, não eu, né, por um apoio, e não estamos olhando para o outro lado que está buscando mais poder e não cargos, a gente está cometendo um erro. Eu sei que o projeto da anistia é importantíssimo, é prioritário, inclusive imagino que ele já deveria ter sido aprovado, espero que seja ainda antes do fim desse ano, né? E nós precisamos avançar também na defesa das prerrogativas, que a gente tem que defender os outros, aqueles que estão sendo perseguidos, e a gente tem que defender a si próprio a essa altura, né? Porque a gente defende os outros, mas os deputados são cada vez mais calados, mais amordaçados, daqui a pouco a gente não consegue mais nem defender os outros, que já não conseguem se defender sozinhos. Então essa questão das prioridades, a defesa das imunidades, eu vou ter uma conversa também com o próprio Hugo Motta, ele me convidou para falar com ele, essa precisa ser a absoluta prioritária dos deputados, e se não, na minha opinião, se não houver um aceno muito sério para isso, nós temos que lançar a candidatura. E tem mais um detalhe, ele é da base do governo. Se a gente está defendendo o impeachment do Lula desde o primeiro dia, a gente pode ter certeza que alguém da base do governo, com a posição de Hugo Motta, dificilmente, para não dizer impossível será, abrirá um processo de impeachment contra Lula. Então isso tudo tem que entrar no nosso cálculo, porque, sem dúvida nenhuma, quem está me assistindo aqui, o nosso eleitor, as pessoas que nos acompanham, querem que os deputados se posicionem de forma a representar os votos dados na urna, para os deputados da oposição que lá estão. E, eventualmente, apoiar um candidato do Centrão, que tem muitos compromissos e alguns deles inconfessáveis com o PT, certamente não é aquilo que o meu eleitor, pelo menos, espera de mim lá na Câmara. Boa, Darcio. Deixa eu virar a página. Vamos passar para o nosso segundo tópico aqui da pauta, entrando nas eleições americanas e ainda os desdobramentos, as repercussões da vitória do Donald Trump e a volta republicana à Casa Branca. A notícia é a seguinte:
Cão robô patrulha a casa de Donald Trump na Flórida. Um cão robô foi flagrado fazendo a segurança da residência de Donald Trump na Flórida, revelando novas técnicas avançadas de segurança utilizadas pelo recém-reeleito presidente dos Estados Unidos. E aí, Consta, é isso? Teve um reforço na segurança do Donald Trump agora, depois das tentativas de assassinato na campanha? Agora está sendo usado até cão robô, tecnologias novas, é isso? Não, eu espero que reforcem muito a segurança, né? É o grande risco que o Trump corre agora, porque ele veio para botar ordem na bagunça. E não é na bagunça americana apenas, é mundial. Isso está tendo repercussão. Ele venceu há poucos dias, ele só vai assumir dia 20 de janeiro de 2025 e já está tendo uma enorme repercussão. Os inimigos da liberdade e do Ocidente já estão falando mais manso. O Catar tem informações aí, algumas fontes israelenses, dizendo que já está pronto para dar um chute na bunda do Hamas, que fica hospedado lá as lideranças em hotel 6 estrelas. Os Houthis no Iêmen falando mais manso. O Lula parabenizando e mandando mensagem de paz para o Trump. O Maduro, mesma coisa. Quer dizer, a turma toda está se ajustando, né? O Irã participou de um plot, né, recente agora, de uma tentativa de assassinato do Trump. Tinha tudo pronto lá, o plano, né? Então, não é brincadeira. Qualquer presidente dos Estados Unidos já é sempre visado. O Trump nem se fala, porque ele está declarando guerra ao deep state americano, a burocracia toda incrustada, aparelhando toda a máquina estatal. E olha, só para vocês terem noção, né, que às vezes isso nem sai na imprensa brasileira, a FEMA, ao cuidar do problema do furacão aqui na Flórida, tem gente já afastada, investigação em curso, Ron DeSantis, governador, prometendo ir a fundo nisso, funcionários da FEMA mandando mensagens dizendo: evitem ajudar as casas que têm placa pró-Trump. Consegue imaginar a loucura que é isso? Que tem uma desgraça, um furacão, uma enchente, e você vira e fala assim: ó, usa esse aparelho de Estado, esse instrumento do Estado, só para ajudar a gente, como a gente, que vai votar na esquerda. Isso é insano, mas é exatamente isso que essa turma da burocracia fez. Então o Trump declarou guerra. O Bob Kennedy Jr., do Make America Health Again, saudável, ele vem para botar para quebrar. O Trump já indicou 2 nomes, 2 mulheres, né? Para um misógino machista, ele começou muito bem. A embaixadora da ONU é uma mulher porreta. O Bibi Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, está sorrindo daqui a aqui com a indicação. Vai ligar o maçarico no cangote lá do comunista do Guterres. Para cuidar da fronteira, o Tom Homan é o cara que cuidava do ICE. É linha duríssima. Linha duríssima. Vai acabar essa palhaçada, essa ideologia woke, essa coisa toda. A outra mulher, claro, forte, é a chefe de gabinete, a Suzy Wiles, que a gente mencionou aqui. Então, o Brown, o segundo mandato de Trump, ele vem muito mais disruptivo, muito mais revolucionário, porque ele entendeu, né, quando passou por lá, o que precisava realmente mudar. E ele vem para mudar. Então é óbvio que ele representa uma ameaça a muitos e muitos grupos de interesse, grandes corporações poderosas, tiranias mundo afora. Olha, é uma lista infindáveis de desafetos que tem tudo a perder. Eu espero que cuidem muito bem da segurança. Robô tem menos risco, né, de ser seduzido ali pelo fator humano, né? Apesar de, claro, alguém ter que preparar o algoritmo ali do robô, né? Então, sempre tem o risco humano. Mas toda segurança é pouca para esse homem nesse momento. Vamos daí só passar para o Darcio. Como é que ficaram, aliás, as tentativas de execução do Trump durante a campanha? Já teve alguma resposta das investigações dos 2 casos, né? Aquele do comício e depois o do campo de golfe. Já teve alguma resposta? Então, justamente por falar do aparelhamento das instituições, o FBI é um dos que aparentam ter sido dominado ali pela politicagem, digamos assim. Não resta a menor dúvida que a turma da equipe do Trump vai chegar e tentar ir a fundo nisso. Muito parecido, Brown, com o que aconteceu no Brasil, que todo mundo ficava olhando e falando assim, tem muita pergunta sem resposta, no caso do Lobo Solitário do Adélio Bispo, e, sei lá, essa investigação foi feita de forma realmente
eficaz, competente, honesta? Restam muitas dúvidas quanto a isso. Nos Estados Unidos, nesse caso aí, não é diferente, não. Principalmente no caso daquele rapaz lá que... Tudo muito estranho, né? O que atirou realmente pegou na orelha. Tudo muito estranho. O outro, talvez você consiga argumentar que era mais malucão, o cara ficava recrutando gente para a guerra da Ucrânia e tudo. Mas o primeiro ali, garoto, jovem, né? Aquilo tem muita pergunta sem resposta ainda. Não resta dúvida de que a equipe do Trump vai tentar assumir essa investigação para chegar a essas respostas. Fala, Darcio. Na verdade, tem muita coisa a ser respondida desde que aconteceu a explosão do helicóptero de Lino Oviedo, que disputava a eleição com Fernando Lugo, representante do Foro de São Paulo no Paraguai. Oviedo colocava em risco, estava na frente nas pesquisas, e o helicóptero dele estranhamente caiu. A investigação sobre essa queda nunca foi esclarecida adequadamente. Depois teve o atentado lá contra o Bolsonaro, que também as investigações, lamentavelmente, não chegaram a uma conclusão, pelo menos que a população aceite como verdade. É muito esquisita essa história do lobo solitário, sujeito com 3 celulares, morando numa pensão, viajando para Santa Catarina, e entre outras coisas. Depois, atentado contra o candidato do Equador. E aí o Equador mergulha numa guerra de facções narcotraficantes. E agora, essas tentativas de assassinato do presidente americano Donald Trump. Ou seja, eu acho que está muito claro quem é violento e perigoso nessa história, nessa disputa entre conservadores e revolucionários, né? É até risível você pensar que o lado radical seja o lado conservador, que o lado violento seja o lado conservador. E tá certo, tem que investir mesmo em segurança, em tecnologia. Afinal de contas, uma ameaça que chega do Irã, ela é muito relevante, uma vez que o Irã hoje tem feito grande investimento, principalmente em tecnologia. E contra a tecnologia, só tecnologia mesmo. O robozinho é bem bacana, tem até um adesivinho, ó, não faça carinho. Não é para fazer carinho mesmo, não. É isso, Vitor Brau. Vamos em frente e que o Trump consiga fazer essa guerra, porque essa guerra contra os bárbaros interessa ao mundo inteiro, como eu comecei meu comentário. Vou fazer uma pergunta aqui que acho que é pauta também, né? Tá dando o que falar cá entre nós, minha opinião, belíssimo artigo do presidente Bolsonaro na Folha de São Paulo, né? Em defesa da verdadeira democracia. Aquela em que pessoas como o senhor, né, como com o meu pensamento de direita, conservador, podem participar. E ele chama a atenção justamente para essa turma que vive numa bolha e que não consegue mais se conectar com o povo. E que o fenômeno do conservadorismo, da direita, no mundo todo, né, é algo que talvez seja melhor representado pela frase do escritor Vitor Hugo: não há nada tão forte como uma ideia cuja hora é chegada. E ele disse: vocês podem cortar lideranças que outras vão surgir. A única forma de embarreirar algo dessa natureza é uma ditadura totalitária, totalmente repressora, né? Se você permitir algum grau de liberdade, né, democrática, o povo vai votar em representantes de direita porque estão muito mais alinhados com a agenda que o povo realmente quer. Eu queria a opinião do senhor sobre esse texto, né? E também sobre a reação desse texto. Porque, curiosamente, jornalistas, um monte de gente, né, de esquerda, que se diz democrata, ficou empolvorosa, dizendo que é um absurdo alguém como Bolsonaro publicar um texto em defesa da democracia na Folha de São Paulo. A Gleisi Hoffmann, presidente do PT, chegou a fazer uma comparação de como um assassino escrever em defesa da vida. Então eu queria a avaliação do senhor, deputado, sobre isso. É o que eu iria apontar. A forma como a Gleisi, por exemplo, reagiu é porque foi muito acertado o artigo e até na Folha de São Paulo. Nós temos aquela esperança, né, de que até os meios de comunicação estão vendo que as arbitrariedades que estão acontecendo no Brasil, com a liberdade de expressão, e colocada muito bem agora nos Estados Unidos, não há liberdade de expressão, não há liberdade alguma. Esse texto vem de muito exemplo do que aconteceu com o Trump. Tem muito paralelo da primeira eleição do Trump com o do Bolsonaro, né? Tinha acabado de chegar em Washington, D.C., e Bolsonaro, por mais que tenha sido tantos anos como parlamentar, a constituição do seu governo foi uma novidade muito bem acertada, e aí estão os reflexos na pauta econômica, a disparidade com
com o governo Lula. Então, ao contrário do que eu falo aqui, que não tem que ser oportunista, a mensagem do presidente Bolsonaro foi mais do que oportuna. Se sempre a direita que está consciente, sabendo que há uma centralidade, quem nos trouxe esses resgates, o papel do Bolsonaro, e muitos que dividem a direita, querem atacar, acabam indo contra o que a gente é uma grande verdade, ele fez uma demonstração que nós estamos aqui centralizados, mas que o legado está posto. Quantos estão vindo aí seguindo o mesmo propósito, a mesma credibilidade e a mesma forma autêntica do presidente Bolsonaro? Aí eu volto à vigilância que eu falei no começo das respostas aqui. Muitos podem estar aí enganando a população, mas vão enganar por quanto tempo? Nós estabelecendo aqui nossos valores, as nossas premissas, aonde nós queremos chegar, liberdade acima de tudo, defender nossa pátria, nossa soberania, nossa família, nossa fé. Nós estamos pautados nos valores ocidentais que são de todos. Eu ando muito no Nordeste, a família da minha esposa é nordestina, estava esse final de semana lá para um evento. E vejo como as pessoas ali ainda têm muito arraigadas aquela esquerda petista, mas no seu conceber familiar, de vontade de trabalho, de posição de família, eles são conservadores. Então tem um campo enorme de trazer a verdade, o bom trabalho, o que nós estamos pautando é opinião, tem muito a ser trabalhado, tem muito a se quebrar. Infelizmente nós estamos vivendo aqui um momento de autoritarismo, sim, que se colocaram um discurso de ódio, que a gente vê é que eles que não desejam a liberdade com um discurso que eles odeiam. Então nós estamos lutando contra isso, tem muito ainda para vencer, ainda estão aí com as rédeas na mão, atropelando nossos direitos e garantias fundamentais. Estamos todos nós juntos, nós e vocês aí, lutando, cada um na sua instância, na sua seara. Estamos construindo aí uma população com mais consciência. Eu acredito que tem um futuro grande de reviravolta pela frente, ainda mais com esse reflexo aí do Trump nos Estados Unidos. Darcy, eu queria te ouvir também sobre esse caso do ex-presidente Bolsonaro, esse artigo que ele escreveu, e a gente tem separadas aqui, inclusive, as postagens, essas a que o Consta fez referência, da Gleisi Hoffmann. Pode colocar, Cláudio, por gentileza, da Gleisi Hoffmann criticando o artigo. Ela escreve o seguinte: ler na Folha que Jair Bolsonaro defende a democracia é parecido com ler artigo de um assassino defendendo o direito à vida. É como apagar da memória do país que o inelegível chefiou uma tentativa de golpe armado contra o presidente eleito, com gente que planejava o sequestro dos presidentes da República e do STF, que tentou sabotar o processo eleitoral e fraudar o resultado. Ele é o chefe de uma extrema-direita que prega o ódio e pratica violência contra qualquer opositor, até mesmo em seu campo. É repugnante essa tentativa de normalizar um extremista. Palavras da Gleisi Hoffmann. E aí a resposta do Bolsonaro foi a seguinte: curto e grosso, a amante está nervosa. Lembrando do apelido que ela tinha lá na planilha da Odebrecht. Fala, Darcy. Aí o pessoal chama de mito, todo mundo acha que é demais, a puxação de saco, enfim. Bem, é curioso. E a esquerda só está revoltada porque ele fez aquilo que a gente sempre diz que é necessário fazer, mas, no entanto, quando alguém começa a fazer, logo se junta um monte de gente para criticar, que é furar a bolha. A gente acabou de passar por um processo eleitoral duríssimo e a gente percebeu o quanto é difícil fazer a comunicação com um grupo que não está necessariamente alinhado com aquilo que a gente pensa como modelo, né, com aquilo que a gente tem como visão de mundo. É difícil se comunicar, porque boa parte da população está alheia a tudo isso. Boa parte da população lê Folha de São Paulo acreditando que é um veículo imparcial. Não entende que aquele veículo eventualmente tem uma tendência mais progressista. E o Bolsonaro, quando escolhe publicar uma matéria na Folha de São Paulo, ele está se comunicando com alguém que necessariamente não está ideologicamente alinhado conosco, né? E ele escreve, por exemplo, né, e ele fala algo que é interessante, que ele fala, por exemplo, o jardim da política só floresce quando irrigado pela vontade popular. E ele diz o que está acontecendo com o PT nesse momento, porque qualquer coisa distante disso só resiste às custas de repressão ou com o uso desavergonhado dos orçamentos públicos, que é o que a gente está assistindo. E, obviamente, ele está anunciando, assim, a morte dessa esquerda, né? Ele está anunciando, assim, a morte
desse sistema político repressor, que obviamente só é repressor porque não expressa a vontade popular. Então, o Bolsonaro ele faz essa comunicação para além da bolha conservadora, e aqui eu retomo só uma reflexão rápida. Ele foi presidente em 2018 numa aliança com Bivar. Bivar, na opinião deste que fala, e não do Braddock Show, é um dos seres mais centrão dos centrões. Sempre foi centrão, sempre foi um sujeito vinculado ao centrão. E isso nunca foi um problema, isso nunca foi nem discutido. O Bolsonaro sempre se aliou a personagens que a gente, de certo modo, reprovou. E por que agora isso virou um problema? Por que agora estabelecer certas comunicações virou um problema? E eu até queria saber isso do nosso deputado, do nosso convidado, que é alguém que fez mais de 30%, algo surpreendente, alguém com mais de 30% ficar fora de um segundo turno. Não aconteceu o segundo turno, mas isso acontece no Rio de Janeiro. E eu queria saber, Ramagem, a sua opinião sobre esse momento. Ou seja, a gente tem que defender o nosso campo, claro, a nossa visão de mundo, mas deixar de conversar, deixar de fazer ações como essa que o Bolsonaro faz, é um equívoco enorme. Afinal de contas, para voltar à presidência, para voltar ao comando do país, a gente precisa dialogar e conversar com todo mundo. De fato, volto à questão de ele ter feito essa declaração, esse texto na Folha de São Paulo, é realmente um grande sinal de demonstrar para se há uma bolha de direita, ou de um bolsonarismo, o que falam muito por aí, gostariam que tivesse um bolsonarismo sem Bolsonaro. Eu acho que as pessoas elas vão também aprendendo aos poucos e também não é essa a vontade. Bolsonaro tem que estar como candidato até 2026, se colocando como candidato. Quantas pessoas vêm me perguntar qual a chance que ele tem de se tornar elegível? Não sei, mas cada vez aumenta mais. Se é pouco, se é menos, a direita está cada vez mais forte. Quem enche as ruas por todo o Brasil é o presidente Bolsonaro. Ao final da minha campanha, ele esteve aqui comigo, ele esteve em várias capitais. Quantas pessoas me perguntam, ele poderia ter vindo mais vezes, Bolsonaro veio mais 5, 6 vezes aqui no Rio comigo. São 27 capitais, quantos municípios ele esteve que estar e andou esse país inteiro. Então ele tem que estar se colocando como presidente. Como ele diz, né, não estou morto, porque eu ouço muito por aí, já tem que decidir o nome logo para saber o que fazer. Não, nós temos o nome, nós temos que pensar em todos os outros cargos. Senadores são de extrema importância, o governador de cada estado é de extrema importância, os deputados federais, estaduais, todos são de extrema importância. Então vamos, cada um, ele está a ponto e tentando, demonstrando que não é razoável, é desproporcional a inelegibilidade do Bolsonaro. Não há uma decisão de tribunal de ilícito crime, há uma decisão de TSE, por causa de uma reunião, e depois do 7 de setembro, ele como chefe de Estado. Hoje a gente vê uma Polícia Federal que mudou a lógica investigativa para uma perseguição. A Polícia Federal, o que é uma lógica de investigação? Se há uma notícia de um ilícito ou um delito, você vai ver a materialidade, se é um ilícito mesmo, verificar se é um crime, se há algum excludente de crime, para buscar sua autoria. Hoje o que a gente verifica é o contrário. Você elege uma pessoa, essa pessoa eu quero como criminosa. E aí começa a ir atrás, a inventar, a perquerir crime. Eu suporto isso. Vocês veem aí o Felipe Martins, o que aconteceu com ele. São esses casos o que aconteceram. Então, se nós estamos no momento, acredito eu, também não digo, eu entro na esperança, mas com razão, vejo que as coisas estão acontecendo. Vamos ver, né? Se há uma virada, né, da maré agora aí, sei lá, vamos lá. Vamos ver se nós vamos fazer mais parlamentares estaduais, federais, se vamos colocar o nosso presidente Bolsonaro de volta à presidência, e se no momento final, ainda provocando o TSE para discutir, se naquele momento ainda não conseguir, vamos verificar naquele momento. Mas até lá, até o último momento, eu acredito que nós teremos o presidente Bolsonaro candidato a presidente do Brasil em 2026.